Graças e paz, irmãos. Mais uma vez louvando ao Senhor através das mensagens da Sua palavra, através dos estudos que nós temos praticado nas nossas células. E hoje nós vamos continuar o nosso tema, né? O tema geral é uma série, Minha Cidade é Meu Horizonte. Nós entendemos que a cidade que vivemos deve ser alvo de levarmos o Evangelho para que Deus ali seja louvado, adorado e que Cristo seja conhecido e a salvação da mesma forma seja aceita por aqueles que ouvem. É evidente que isso é caso a caso, cada um tem a sua proposta dada e também a sua decisão a ser tomada. Mas o dever nosso é confiar e agir segundo os propósitos de Deus, né? Então o tema de hoje é Uma Só Voz. A série é Minha Cidade um Horizonte e o tema é Uma Só Voz, né? Então o Senhor fará maravilhas. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu ali com o povo de Deus quando estavam chegando em Jericó, né? O povo de Israel havia passado 40 anos no deserto, agora finalmente estava diante do Jordão, né? Prestes a entrar na Terra Prometida, e depois de tantos anos de espera, expectativas e promessas, Deus estava prestes a realizar um dos maiores milagres daquela geração. Mas antes da travessia, ele deu uma ordem surpreendente. Lá em Josué, capítulo 3, versículo 5, ele nos diz: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Então, antes de experimentar o milagre, o povo precisava passar por um processo de santificação. Então, Deus deseja fazer maravilhas, mas também deseja preparar o coração do seu povo para viver aquilo que ele fará, né? Então, a santificação, ela precede a manifestação. Esse seria o nosso primeiro tópico sobre esse assunto, sobre uma só voz. No Antigo Testamento, santificar-se significava separar-se para Deus. Envolvia purificação, arrependimento, consagração e uma disposição sincera de obedecer ao Senhor. Essa não era uma exigência para merecer o milagre, mas uma preparação para experimentá-lo corretamente. É diferente. Deus queria que o povo entendesse que a conquista da Terra Prometida não aconteceria pela força humana, mas pela intervenção divina. Então a santificação era algo necessário para viver aquele momento especial da ação de Deus na vida daquele povo e na nossa também. Em Hebreus 12, 14, diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor, né? De uma maneira mais ampla, esse versículo diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também vocês em tudo o que fizerem. 1 Pedro 1,15, né? Assim como Deus é santo e ele nos chamou, sejamos nós santos também. A palavra santo aqui tem a ver com a qualidade, a separação do pecado, o viver de uma forma ideal diante de Deus. Então a santificação sempre prepara o coração para perceber e responder à ação de Deus. Um coração distraído, dividido ou endurecido dificilmente reconhece que Deus está fazendo algo. Deus não está apenas interessado em nos levar a novos lugares. Ele está interessado em formar um povo que reflita o seu caráter. Antes de mudar nossas circunstâncias, muitas vezes Deus trabalha em nosso coração. E a pergunta que podemos trazer para esse primeiro tópico, que é santificação precede a manifestação, né? O que significa santificar-se na prática para um cristão hoje? Por que Deus pede santificação antes de realizar um milagre? Então, é necessário a gente responder essas perguntas à luz da Bíblia, né? Santificação nos deixa preparado para receber um milagre e o agir de Deus, né? E aí então o milagre vem e acontece. É você estar conscientemente fazendo e vivendo a vontade de Deus. O segundo tópico vai falar sobre a presença de Deus que vai à frente. Então, depois da ordem da santificação, Deus estabeleceu outro princípio fundamental: o povo deveria seguir a arca da aliança.
Então, quem não conhece a arca era o símbolo máximo da presença de Deus diante de Israel. E ela representava o governo de Deus, sua aliança, sua palavra e sua habitação no meio do povo. Então, repare que a arca não seguia o povo, mas o povo é que seguia a arca, né? Lá em Josué 3, versículos 3 e 4, ele vai dizer assim: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes levitas carregando-a saiam das suas posições e sigam-na. Então vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram antes por este caminho. Então havia ali uma ordem de Deus de seguir a arca carregada pelos sacerdotes e os levitas. Israel estava entrando em um território desconhecido, não possuíam mapas, estratégias militares ou experiência naquela jornada. A única segurança era seguir a presença de Deus. Esse princípio continua verdadeiro hoje. Muitas vezes enfrentamos fases da vida que nunca vivemos antes. Nossos desafios, decisões, crises familiares, oportunidades ministeriais ou mudanças inesperadas. Nesse momento, nossa maior necessidade é ser guiado pela presença de Deus, né? Então, aqui mais uma vez, nós vemos que a presença de Deus sempre deve ir à frente de toda e qualquer ação que formos e vivermos ou realizar. E a pergunta que nós podemos trazer é: em quais áreas da sua vida você precisa aprender a seguir mais a presença de Deus? Né? Quais áreas que estão necessitadas de você seguir mais e sentir e viver a presença de Deus? Bom, o terceiro tópico é carregando essa presença. Deus não abriu o rio antes e então ordenou que os sacerdotes avançassem. Ele exigiu a confiança e o milagre só começou quando houve obediência. Então, muitas vezes queremos que Deus abra o Jordão, né, falando de forma figurada, para então obedecermos. Porém, frequentemente, Deus nos chama a obedecer primeiro, para depois vermos o milagre. Josué 3,13 diz assim: assim que os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés nas águas do Jordão, a correnteza será represada. Então, no Novo Testamento, a função sacerdotal não está restrita a uma tribo específica. No Novo Testamento, nós já não temos mais a arca. Inclusive, em Jeremias 3,16, nos apresenta o fato de que essa arca não deve nem ser reproduzida, nem deve ser refeita. E hoje nós vemos, infelizmente, muitas pessoas que refazem essa arca de uma maneira meio que simbólica, judaica, querendo trazer para o cristianismo aquilo que é do passado, é uma sombra do passado e não deve ser mais vivido nos dias de hoje. Então, se você tem curiosidade, pega lá Jeremias 3,16 e você vai ver que essa arca agora não faz parte mais do nosso cotidiano e não deve nem existir entre nós a presença de imagens como a arca, porque na verdade ninguém sabe ao certo ali como era a configuração genuína, só sabemos os detalhes, e aí muitas pessoas falham nesse sentido, né? E colocam uma certa confiança num objeto, tipo um amuleto gospel, né, ou religioso, que não existe mais e nós não devemos seguir, né? Então, no Antigo Testamento, sim, os sacerdotes é que carregavam, eles eram responsáveis por ela. Houve um caso de uma pessoa que morreu ao tocar na arca por não ser pertencente a esse povo designado, a essa tribo designado, para tocar na arca. Hoje, nós carregamos algo muito maior do que a arca, a habitação do Espírito Santo. Hoje, nós não seguimos a arca física, seguimos a direção do Espírito Santo que habita em nós. É diferente hoje. Depois de Cristo, isso é diferente. Vocês, porém, são geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9, a primeira carta de Pedro 2,9. E também em 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo nos diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Ou seja, nós temos hoje o Espírito Santo em nós. Não precisamos de nenhum objeto e nem seguir nenhum tipo de cortejo, né, ou de algum carro
ou de alguma coisa alegórica, mas nós temos o próprio Espírito Santo andando conosco todos os dias, todas as horas. Assim como os sacerdotes precisam caminhar à frente do povo naquele momento, levando a presença de Deus, também somos chamados a influenciar nossas famílias, células, ministérios e ambientes, carregando a presença do Senhor em nossas vidas. O mundo não precisa de uma religião, mas sim de homens e mulheres cheios da presença de Deus. E a pergunta que vem sobre esse tópico: você tem carregado a presença de Deus com você? Quando as pessoas te observam, você realmente representa a presença de Deus em você? Como podemos exercer nosso sacerdócio real em nossa cidade? Ou seja, como que nós podemos mostrar que estamos carregando a presença de Deus na nossa vida? É bem verdade, através do testemunho, dando uma maneira de viver coerente, fugindo de todas as coisas que o mundo propaga, que são filosofias do mal, e nós devemos tomar esses devidos cuidados, e aprendemos isso com a palavra de Deus e com a presença dele nos mostrando, nos convencendo do que é pecado, né? Bom, por fim vem a queda dos muros, né? Depois da travessia milagrosa do Jordão, o povo de Israel se deparou com o primeiro grande desafio na Terra Prometida. Passa o rio, algo maravilhoso, agora chega e encontra uma cidade fortificada chamada Jericó. Seus muros eram altos, espessos, né, a ponto de existir casas entre esse muro, né? Esse muro era muito espesso e aparentemente intransponíveis, humanamente falando. Não havia como vencê-los. Mas Deus tinha um plano inusitado e a vitória viria pela obediência, pela presença de Deus e pela unidade do povo. Isso ainda continua nos dias de hoje. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Josué 6,16, né? Então ali estava a declaração: olha, pode gritar. Ali havia a necessidade disso acontecer como uma demonstração da confiança de que havia sido alcançado por Deus a vitória. Quando as trombetas soaram, o povo gritou. O som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, né? Cada um atacou o lugar, do lugar onde estava e tomaram a cidade. Josué 6, versículo 20, capítulo 6, versículo 20. Então o milagre não aconteceu quando uma pessoa gritou, nem tampouco quando alguns sacerdotes tocaram as trombetas. O texto destaca que o povo gritou. Imagine se cada tribo resolvesse agir por conta própria. Imagine se alguns gritassem no 3º dia, outros no 5º, outros cantassem uma coisa enquanto outros falassem outra. Imagine se cada grupo estivesse distraído, conversando ou preocupado apenas consigo mesmo. Então houve uma coerência ali, houve uma organização, houve uma comunhão entre todos aqueles que ali estavam, aquele povo, e ao agir dessa forma, Deus maravilhosamente derrubou as muralhas. Então o poder naquele momento estava justamente na unidade. Havia um só povo, uma só direção, uma só missão, uma só voz. A unidade sempre foi uma das maiores forças espirituais descritas nas Escrituras. A unidade prepara o ambiente para a manifestação do poder de Deus. Então estar juntos, adorando, glorificando o nome do Senhor, é algo bíblico, é algo orientado por Deus. Por isso nós nos encontramos todas as semanas, nos fortalecemos, oramos juntos, ouvimos a palavra, buscamos entender o que nela está escrito e o Espírito Santo tem nos revelado a sua vontade. Então nossa voz será uma declaração pública de que Jesus reina, se estivermos juntos. Nossa unidade será um testemunho para todos os que virem. Nossa adoração será uma proclamação de que os muros espirituais podem cair diante da presença de Deus. Assim como Jericó não resistiu àquilo que Deus estava fazendo através do seu povo, cremos que muitas barreiras espirituais também serão derrubadas à medida que a igreja se levanta em fé, unidade e adoração. Então, quanto mais pessoas entregam sua vida a Cristo numa cidade, mais essa cidade viverá o melhor de Deus, o agir de Deus. Pessoas se respeitarão, se amarão, no sentido de respeitar e querer o bem um para com o outro. Veja a importância de um povo consagrado ao Senhor, santificado ao Senhor e fazendo a sua vontade. Por isso que lá em Hebreus 12, 14, nós vimos
de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há uma necessidade de nós nos aprimorarmos na santificação. E a pergunta que vem para nós discutirmos sobre esse tópico: o que mais chama a sua atenção na estratégia de Deus para derrubar os muros de Jericó? Me chama a atenção o fato de que Deus quis, apesar dele ter todo o poder para derrubar, para a queda dos muros, ele quis a participação do povo. Ele nos coloca juntos nas decisões que ele tem para que a gente possa ter também essa experiência maravilhosa de viver milagres, né? Então, o que mais chama a atenção na estratégia de Deus para derrubar os muros de Jericó foi todo o processo e também a obediência do povo, que quando assim o fez, conseguiu derrubar os muros. Por que a unidade do povo era tão importante naquele momento? Porque nós sabemos que a unidade faz com que a gente crie mais força, né? Existe um ditado, um jargão aí popular que diz: a união faz a força, né? Ou seja, quanto mais juntos nós estamos, mais resistentes nós somos. E a Bíblia mostra isso também, quando ele fala lá em Eclesiastes que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, né? Então a gente percebe que unidade é primordial na nossa vida. Devemos estar unidos com os irmãos em Cristo, com o Espírito Santo dirigindo nossa vida. O que poderia ter acontecido se cada grupo resolvesse agir de forma independente? É bem verdade que não aconteceria o milagre, né? Se cada um daqueles que ali estavam, cada tribo ali, inventasse de discordar, né? Isso acontece muitas vezes no meio de uma sociedade democrática, as discordâncias e até mesmo uma certa violência, tanto verbal quanto física, por não concordar um com o outro. E a gente precisa entender que nós devemos ser unidos num único propósito, uma só cruz, né? Existiu que carregou, que pregou, que foi pregado ali o nosso Senhor e Salvador. Então não há mais outro a não ser Cristo que nos une e que nos salva, que nos redime e que por ter vencido a morte, ressuscitando, também o fará conosco para vivermos eternamente na sua presença. E quais são alguns muros espirituais que você percebe em nossa cidade hoje, né? O que nós podemos ver na nossa cidade que tem bloqueado a pregação do Evangelho, né? A gente poderia avaliar aí, será que é a falta de tempo nosso, é um muro espiritual, algum tipo de entretenimento que nos leva a viver a vida, passar a vida sem perceber a necessidade da adoração e glorificar o nome de Deus? Pode ser isso também. Existem muros espirituais, existem pessoas que estão trabalhando em prol de impedir que o Evangelho seja divulgado. E nós temos também o nosso direito e liberdade de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, não de forma agressiva, não de forma abusiva, mas de uma forma amorosa para todos aqueles que nós vemos e conhecemos, e principalmente vivendo o testemunho, né? Então, se tem algum muro espiritual, entenda, peça oração aos irmãos, se coloquem em oração e peça a Deus para vencer as muralhas que existem sim em nosso mundo atual. Então, muitas pessoas desejam viver as maravilhas de Deus, mas poucas desejam viver o processo de santificação que as antecede. Aqui nós chegamos na conclusão. Queremos a terra prometida sem atravessar o Jordão. Queremos os milagres sem a consagração. Queremos a promessa sem seguir a presença de Deus. Além disso, o próximo passo para a manifestação sobrenatural de Deus em uma geração ocorre quando o povo age movido pela fé e unidade. Quando a igreja se levanta em unidade, segue a presença de Deus e ergue uma só voz de adoração, o Senhor continua fazendo aquilo que nenhum esforço humano poderia realizar. Os muros caem, as vidas são alcançadas e o nome de Jesus é exaltado sobre a cidade. Queridos, esse é o nosso estudo de hoje. Uma só voz, uma concordância, um grito de vitória. Nós precisamos estar preparados para que a nossa cidade possa ser alcançada por Cristo Jesus. Uma cidade que já demonstra muitas dificuldades de pessoas que estão
vivendo à margem da sociedade. Em momentos difíceis, nós temos visto uma decadência, muitos problemas nas mais diversas áreas, e nós precisamos ser a luz e o sal nesse mundo perdido. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa, junto conosco, em uma só voz, adorar e glorificar o nome do Senhor. Vamos orar e encerrar o nosso estudo de hoje, já louvando a Deus, porque nós temos a oportunidade de nos santificar e nos preparar para viver o melhor de Deus na nossa vida pessoal, nossa vida coletiva como igreja, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo e amado, mais uma vez te louvamos e pedimos que o Senhor guarde a vida de cada um, Senhor Deus, dos teus servos, que tem estudado, tem buscado, Senhor Deus, fazer a tua vontade. Esse estudo de hoje fala muito, Senhor Deus, nosso coração, dessa importância da santificação, de nós não termos outro além do Senhor, de entendermos, como o Senhor falou para a mulher samaritana no poço, lá em João 4, a maneira de adorar a Deus é em espírito e em verdade. Não precisamos de nada além de um coração quebrantado e contrito para adorar e glorificar o teu nome todo dia, todo momento, junto com os nossos irmãos em unidade, buscando fazer aquilo que é da tua vontade. Que o Senhor nos abençoe e guarde, o Senhor nos dê a sua paz, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe, que o Espírito Santo complemente no teu coração aquilo que a palavra de hoje tem nos falar. E não esqueça de ler a história lá em Josué, o livro de Josué, os muros de Jericó, né, a travessia do Jordão e a queda dos muros de Jericó, onde você vai ver a expressão maravilhosa do poder de Deus. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.